Vim tirar umas dúvidas de vocês sobre como bordar na malha. Uma cliente disse que não estava conseguindo bordar uma matriz na malha, então eu vou dar as dicas aqui para vocês. Aqui eu peguei uma entretela rasga fácil, essa eu tô usando a de 80 gramas da Fiorella, e vou bordar em uma malha, essa cor de rosa ali, vai ser uma Hello Kitty que eu vou bordar. Então, para não misturar as cores, eu vou colocar nessa malha que é escura, já que eu vou bordar com branco, preto, e o lacinho vai ser em azul, as linhas estão ali, um amarelinho para o nariz. Então a primeira coisa é colocar a entretela no bastidor. Eu estou usando um bastidor grande, realmente para mostrar alguns defeitos que ocorrem. O ideal é não usar um bastidor desse tamanho. Eu estou usando o 15 por 24 centímetros, e a matriz que eu vou bordar aqui tem somente 5 centímetros. É muito fácil dela se movimentar no bastidor, então o ideal seria bordar em um bastidor menor. Quanto menor, melhor a fixação, melhor a firmeza, ele não vai mexer tanto o tecido ali enquanto borda. Mas nesse primeiro bordado aqui eu quero mostrar justamente os erros. Então eu tô colocando nesse bastidor grande, e apesar disso ainda vou prender com alfinetes, porque muita gente diz, não, mas eu prendi bem, eu coloquei alfinete na volta e ainda assim deu erro. Então vamos lá, vamos para a máquina para mostrar o que vai acontecer. Vou colocar a entretela, somente aquela entretela, e a malha aqui em cima. Essa máquina tem a função de alinhavo, então ela vai dar um alinhavo na volta da matriz ali, de onde vai ser o bordado. Eu faço isso para firmar ali. Algumas pessoas preferem colar com uma fita dupla face ou costurar essa malha na máquina de costura mesmo. Então eu tô segurando bem para que ela faça essa marcação, para daí sim começar o bordado real. Vocês vão perceber que eu estou cortando manualmente a linha, porque eu resolvi deixar desativado o corte automático de linha para bordar essa matriz. Depois eu explico porque essa é uma máquina nova, eu vou fazer um vídeo falando sobre ela e vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso, mas por enquanto para esse vídeo não é interessante. Apenas para vocês saberem que ela tem o corte automático, mas eu estou fazendo manualmente. Então eu vou dar play e vai iniciar. Essa matriz começa fazendo a parte branca. Ali a máquina para eu fazer o recorte da linha que ficou, inclusive aproveitar esse momento para dar uma dica. Não faça esse tipo de corte com a máquina em movimento. Às vezes você coloca ali e sobrou um pedacinho de linha. Sempre pare a máquina para fazer esse corte de linha que ficou. Aquele comecinho, né? Depende da sua máquina. Depende das funções que ela tem, se ela tem corte automático ou não, se ela puxa esse fio para dentro. Essa aqui, ela puxa esse fio para dentro se eu tiver com o corte automático ativado. Mas como eu desativei, ela não puxa o fio e não corta. Então, ela faz alguns pontinhos de início da cor, para, e então deixa que a gente faça esse recorte manualmente. Foi isso que eu fiz aqui. Agora eu vou acelerar o vídeo para não ficar assim tanto tempo vendo a máquina bordando, né? Por mais que seja uma matriz pequena e até rápida, não tem necessidade de ver ponto a ponto assim na velocidade real. Por isso eu vou dar uma acelerada. Eu até poderia mostrar já, cortar o vídeo, mostrar a parte branca inteira bordada, mostrar, enfim. Mas a intenção aqui é justamente mostrar passo a passo. Tá acelerado, mas vocês estão vendo que tá fazendo ponto a ponto, para verem que não tem um corte no vídeo, nem nada assim, não tem nada escondido. Até as trocas de linha estão aparecendo aqui no vídeo, fazendo agora, né? O corte da linha, trocando, colocando a outra, porque a intenção aqui é justamente mostrar o que fazer, mostrar o que não fazer também. Inclusive esse primeiro bordado eu não fiz a estruturação adequada, eu coloquei somente uma camada de entretela. Então é para mostrar os erros que podem ocorrer, o que acontece quando a gente bota malha, e às vezes não só a malha, um tricoline um pouco mais fino, um tecido ali, mesmo que seja plano, mais fino, um moletom, eles podem acabar dando alguns erros. Então a estruturação é a parte mais importante. Então a ideia aqui é mostrar tudo, vai bordar do início ao fim, vocês vão ver eu colocando linha, cortando linha, para ter uma noção real mesmo do bordado sendo feito. Claro que o vídeo original ficou enorme, porque eu bordei 3 vezes essa Hello Kitty, 2 vezes no tamanho pequeno e uma vez no tamanho grande, e foi a solicitação da cliente, ela disse que estava trabalhando com os 2 tamanhos, então eu estou mostrando aqui passo a passo de cada um deles, para que não fique dúvidas, para que não fique qualquer coisa mal entendida. Aqui já dá para ver que o contorno não está no lugar correto. Vejam que o branco está um pouquinho mais para dentro, ali perto do bigode. Vejam ali em cima que eu já tirei da máquina para mostrar. Olha ali, é bem sutil, é só um pouquinho mesmo, que é o tamanho pequenininho da matriz. Mas vejam que não ficou no lugar certo. Muita gente nem considera isso um defeito,
mas vamos combinar que a gente quer entregar um bordado bem feito. Então, vamos refazer esse bordado. Vejam que eu vou utilizar até o mesmo tecido, a mesma entretela, a mesma matriz, eu só coloquei ela mais para baixo. Vou colocar ali. Vou fazer o mesmo procedimento, que vai ser colocar aquele alinhavo em volta, mas antes disso eu vou colocar uma camadinha extra de entretela embaixo. Essa entretela vai ajudar a estabilizar um pouquinho o bordado, não vai fazer tanta diferença essa camada extra de baixo. Na verdade, o que vai dar diferença é a de cima. Mas como é uma malha e uma matriz, assim, muito delicada, com muitos detalhezinhos ali na volta, é melhor colocar também embaixo. Então, eu coloquei na parte de baixo, eu não prendi de forma alguma, só coloquei ali porque o alinhavo mesmo já vai prender. E vou colocar aqui em cima também. Agora vai dar o alinhavo prendendo a entretela de baixo, a entretela de cima e também a malha. Acelerando agora enquanto eu dou as dicas e vamos lá. Agora está estabilizado do jeito certo, do jeito que deveria. E por que a gente chama isso de estabilizar? A malha tem uma elasticidade. Então, quando ela vai bordando, se você bordar uma parte inteira ali, beleza, ela não vai dar problema. Se for uma matriz sem contorno, poucos pontos, principalmente se for um ripple ou uma matriz com pontos vazados de alguma forma, provavelmente você não vai ter problema. Às vezes ela pode até se movimentar levemente e nem vai perceber. Mas uma matriz como essa, que tem contorno, que tem detalhes e tem trocas de cores, por exemplo, ali temos o branco, aí vai entrar o lacinho azul. Ele não vai conectar corretamente com o branco se ela não tiver estabilizada legal. O que aconteceu lá, né? O preto com o branco não conectou legal. Por quê? Porque houve uma troca de cor e no espaço que tem entre uma cor e outra, a malha esticou. Nisso que ela esticou, a impressão que dá é que o preenchimento encolheu, ou que o contorno foi para fora, mas não, na verdade, foi ali a malha trabalhando. E a entretela não vai permitir que isso aconteça. A gente chama de estabilizar, ela vai estabilizar a malha para que ela não tenha, é isso que a gente fala que a malha trabalhou, né? Na costura a gente diz que a malha trabalhou. Já dá para ver nessa parte do processo que o preto tá passando rentinho ao branco ali na volta. Pode ver que já deu aquela diferença. Se olhar bem ali no azul, onde ele chega pertinho do branco, também, se olhar lá no começo, naquela primeira, dá para perceber que ele estava um pouquinho mais afastado. Na hora que passou o contorno, ficou ok. Mas dava para ver que ele tinha afastado um pouquinho. E aqui, com a estruturação correta, isso não aconteceu. Na verdade, utilizamos aqui 3 camadas de entretela. Como essa entretela é de rasgo fácil, eu só tenho que tirar ali o meu alinhavo, puxei na frente, puxei atrás e tirei. Pronto, agora ficou só o bordado. Veja que não tem nada para fora, nada para dentro. E ficamos assim com o contorno tudo no lugar onde deveria estar. Eu vou bordar agora o outro tamanho, que é o tamanho maior dessa mesma matriz. E é importante continuar assistindo aqui o vídeo, porque tem dicas importantes, muito valiosas, que não deu tempo de ir falando ali no começo. Então, continua com a gente. Agora, para esse tamanho maior, vocês vão ver que tem uma diferença. Eu coloquei 2 camadas, ou 2 vias, como se fala, da entretela no bastidor. Coloquei ela presa em toda a volta e vou firmar com alfinetes, assim como eu fiz na primeira, em todas, né? Em toda a matriz que eu bordo, em todo bordado que eu faço, eu prendo com alfinetes na volta toda. E aqui não vai ser diferente. Coloquei as 2 camadas e prendi com alfinetes. Agora vamos a alguns detalhes. Por que que nessa eu coloquei 2 camadas? Porque ela é grande. O simples fato da matriz ser maior já deixa mais difícil de bordar, deixa mais difícil de haver o encontro das cores, do contorno ficar no lugar certo e do preenchimento também ser bordado no lugar correto. Então, se o bordado é maior e é preenchido, o melhor é colocar as 2 vias ali da entretela embaixo, presa inteira no bastidor, né? Estamos fazendo um método flutuação de bordado, a gente chama de flutuação porque o tecido não está preso no bastidor, somente a entretela. E para esse tamanho aqui, esse vai ser o ideal. 2 camadas da gramatura 80 presas no bastidor e sim, ainda vai ter a camada de cima colocada acima da malha, porque é aquilo que eu falei, vai impedir que ela se estique durante o bordado. Além dessa estruturação, o que eu fiz de diferente dos outros bordados? Eu usei aqui uma agulha mais fina, usei a agulha 9, que eu sempre uso para malha. Geralmente nas outras eu uso a 11, dependendo do tipo de tecido, até a 14, dificilmente eu uso a 14, mas as que eu utilizo são geralmente entre 9 e 14. E aqui na malha eu preferi usar a 9. Ali eu parei porque eu precisei trocar a bobina e continuando o bordado. A tensão da linha
também foi mudada na hora de bordar essa. Geralmente eu deixo a tensão automática que essa máquina faz, o ajuste automático de tensão da linha superior, que é o quanto ela vai ficar apertado na parte de cima. Quando eu bordo na malha, eu diminuo essa tensão, eu diminuo o número. Geralmente ela vem, se não me engano, no 4,6 e eu vou diminuindo ela até ficar no ponto que eu quero. Faço testes sempre. Geralmente eu diminuo 2 a 3 pontinhos ali nessa tensão, porque na malha, se o ponto ficar apertado, ele vai ocorrer justamente aquilo. Na hora que formar o ponto, ele vai repuxar o tecido. O tecido já tem elasticidade, então ele vai trabalhar junto. Os dois vão para dentro e o resultado vai ser, claro, o contorno totalmente fora do lugar, com um preenchimento ali pequenininho no meio e o contorno indo onde ele deveria, na verdade. E lembrando sobre o tamanho do bastidor. Aqui ainda ficou muito grande esse bastidor para esse tamanho de matriz. Não tinha necessidade de usar esse bastidor desse tamanho. Mas como essa Singer só vem esse bastidor, ela não vem com outros, a gente já está adquirindo os outros tamanhos, mas essa época de festa de fim de ano é tudo muito atrasado para chegar, então decidimos adiar para o início do ano. Então eu só tenho esse aqui para trabalhar nessa máquina, e a gente ainda está em fase de teste com ela para ver como que ela funciona bem. Então eu fiz nesse bastidor grande todos os tamanhos, desde de 5 centímetros até esse tamanho maior. Um bastidor de 13 por 18 já era suficiente nesse aqui, ou se fizesse o de 10 centímetros, daria para fazer no bastidor 10 por 10 também, que deixaria ainda mais seguro, vamos chamar assim, né? Seria mais seguro de bordar. Mas como estão vendo, com essa estruturação, com essas dicas que eu tô dando, mesmo no bastidor maior, mesmo sendo uma malha com elasticidade, dá para bordar sim. Tem que ter paciência, tem que testar. Pra gente chegar nesse ponto, a gente fez vários testes. E o que descobrimos é isso. Precisa de uma boa estruturação, o ponto deve estar na tensão correta, a agulha deve ser fina. E uma coisa que eu não falei durante o vídeo, a velocidade também eu diminuí. Eu não falei porque é algo que a gente já faz com frequência e não costumo trabalhar com a velocidade mais alta, sempre um pouco mais baixa, porque a máquina aguenta fazer, porém não fica legal, não é o ideal, além de forçar também demais a máquina. Vejam que o contorno dela ficou perfeito, tudo dentro do lugar, é só tirar agora esse alinhavo, fazer a limpeza tirando a entretela e está perfeitinha. Espero que essas dicas tenham ajudado, serve para vários tipos de matrizes, inclusive aquelas que são com contorno fininho, para ter um resultado assim. Siga as nossas dicas e não deixe de comprar as suas matrizes no site sublimematrizes.com.br.